Fala, agroprotagonistas! Que maravilha ter vocês aqui com a gente. Sempre bom ter vocês aqui com a gente. E hoje estamos recebendo aqui um amigo muito especial para a gente falar sobre liderar por influência. Estou recebendo aqui o Adilson Minikovski, da UPL Biológicos. Então, seja muito bem-vindo, Adilson. Vamos estar junto aí nesse bate-papo. Beleza? Olá, Leonardo. Primeiro, gostaria de agradecer pela oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui falando contigo, aqui no podcast AgroPro. Então, para mim é uma satisfação muito grande poder contribuir um pouco da minha experiência e falar um pouquinho desse agro, né, tanto que a gente vem trabalhando aí. Maravilha. E eu tive ótimas recomendações aqui do Adilson, então assim, vai ser bem bacana. E o Adilson, a gente se conheceu aí no evento lá em Campo Grande, tivemos aí uma ótima interação e uma conexão muito boa. E hoje estamos aqui para falar sobre liderança, que é um assunto de extrema importância. E liderar por influência é uma temática que exige uma série de fatores e que a gente vai conversar aqui. Mas para a gente iniciar, Adilson, se apresente aqui para os agroprotagonistas. Tá bom, Leonardo. Eu tenho 43 anos, sou casado com a Lígia, vai fazer 20 anos agora. Sou pai da Maria Amélia, de 19 anos, e pai do João Antônio, de 15 anos, né? Tenho um casal de filhos aí. Estou há 25 anos, esse ano eu completo 25 anos de profissão, né? Sou técnico em agropecuária e também sou agrônomo, sou engenheiro agrônomo e já passei por diversas empresas aí, né? Trabalhei na BASF, trabalhei na Milênia, trabalhei na Syngenta, tive um bom período na Syngenta. Trabalhei depois na área de biosoluções, comecei em 2020, né, na Spraytec, e há 1 ano e meio estou na UPL, né, onde eu sou responsável por toda a parte de desenvolvimento de biosoluções aí para o Brasil. Tá? Maravilha, meu querido. Então, para a gente iniciar dentro dessa temática, assim, para a gente iniciar de verdade, eu gostaria que você trouxesse a sua visão sobre a liderança dentro do agronegócio. Legal. Isso é uma questão muito importante, tá? Nos dias atuais, Leonardo, a questão de liderança, né? E eu sempre falo que liderar não é fácil, né? O líder ele tem que ter uns atributos importantes para liderar as pessoas, né? E a gente coloca aí dentro da parte de liderança, principalmente a liderança por influência, né? A liderança por influência, ela não é somente liderar por influência, não é somente você liderar pelas pessoas que você tem uma liderança direta, mas principalmente para as pessoas que você tem uma liderança indireta, né? Então, vou dar um exemplo para você. Hoje eu trabalho, né, eu tenho essa experiência, hoje eu tenho 5 pessoas que eu lidero diretamente, que são as pessoas que estão nas unidades de negócio. Mas embaixo dessas pessoas, dessas unidades de negócio, nós temos aproximadamente 250 pessoas. Então, como que a gente lidera essas pessoas, certo? E aí a gente tem alguns pontos que eles são essenciais para isso, né? Então tem alguns pontos que vão ser muito importantes aí para essa liderança. O primeiro ponto que eu trago aqui para vocês é a parte de humildade, né? A gente às vezes confunde um pouco a questão de humildade, a questão de a pessoa ser pobre, uma pessoa, né? E a humildade ela é a questão da pessoa estar aberto a aprender,
a estar aberto a ter o conhecimento, a entender o conhecimento. Então, acho que primeiro a gente tem que ter humildade dentro do trabalho de liderança. Esse é um primeiro ponto, é um ponto muito importante, que ele vai reconhecer, a gente reconhecer também as limitações que a gente tem, né, para a gente implementar algo lá na ponta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a comunicação eficaz, né? Eu acredito o seguinte, que a comunicação eficaz é um ponto muito, eu diria, é um dos piores, é um dos grandes problemas hoje de todas as empresas, tá? Por quê? A comunicação eficaz, ela tem que ser, tanto na parte do emissor quanto do receptor, ela tem que ser muito importante, certo? Ela tem que ser uma linguagem simples e, principalmente, a gente tem que checar o entendimento. Acho que isso é um ponto crucial, né? Eu falo isso porque você tem uma estratégia e, de repente, essa estratégia vai para o campo, se ela não for bem comunicada, checar o entendimento, você vai ter dificuldade na execução. E aí você tem um grande projeto, mas com uma execução falha, porque teve uma comunicação falha, você não vai ter sucesso. E de repente você tem um projeto simples, mas que teve uma boa comunicação e uma boa execução, você vai ter um grande sucesso. Então eu acho que comunicação é um segundo ponto aí, muito importante. O Adilson, e pra gente explorar mais esses dois pontos que você trouxe, assim, quando eu penso sobre virtudes, né, a humildade é a mãe de todas as virtudes. E quando você trouxe aí a humildade de aprender, e esse é um ponto tão importante, porque assim, primeiro já vamos deixar claro, né, que liderança não é um cargo, né, é uma competência. E a gente estar aberto para o aprendizado de forma contínua, a gente, com humildade, óbvio, a gente expande muito os nossos horizontes, né? E eu observo muito isso nas lideranças. Porque a gente, vamos entrar no contexto que a gente está hoje aqui no mercado agro. O tanto de geração, né? É um encontro multigeracional e a liderança precisa liderar. Então tem que ter humildade, porque assim, a forma, a visão, os anseios da turma mais jovem é diferente da turma mais velha. E aí a comunicação ser eficaz nesse contexto, aí a gente aumenta um pontinho aí de desafio. Então, quando a gente fala sobre comunicação, e você trouxe isso muito bem, que grandes projetos podem falhar por falha na comunicação. E assim, eu acredito que o grande impacto negativo dentro das organizações se dá devido a falhas de comunicação. Você concorda? Concordo plenamente. É isso aí. Então, e dando sequência aí nos pontos. Humildade, comunicação eficaz, qual que é o próximo ponto aí? O próximo ponto é transparência. Eu acho que dentro da liderança, eu tenho um chavão, né, um chavão que eu sempre uso, que a verdade dói, mas ela liberta. Eu sei que muitas vezes o líder, ele precisa algumas coisas, tem coisas que diretamente a equipe não precisa saber, mas indiretamente a equipe tem que saber. Até porque você não criar um clima lá na ponta, né, que de repente vai tumultuar e vai fazer com que as pessoas tirem o foco de vendas e comecem a se preocupar com coisas que não são preocupações dele. Então eu acho que assim, a verdade dói, mas ela liberta, mas você tem que saber como que você comunica isso também. Então, mais uma vez, a comunicação volta, mas eu acho que a transparência, eu sempre falo pro meu time, a verdade dói, mas ela liberta. Porque quando você fala a verdade,
quando você tem transparência naquilo, você coloca os seus pontos, você consegue, junto com a equipe, você consegue olhar para as oportunidades e não olhar muito para as dificuldades. Então, eu acho que a parte de transparência, e você dá uma segurança para a equipe, né? Quem está sendo liderado fala, pô, o cara está sendo sincero comigo, está trazendo com transparência, né? E muito simples e objetivo o que está acontecendo. Então, isso ajuda o líder a ter uma melhor liderança junto ao seu time. E Adilson, dentro desse contexto, você trouxe duas palavras aí que assim a gente precisa examinar ela cada vez mais: simplicidade e objetividade. Por quê? Quando algo já é complexo e aí a pessoa na comunicação deixa mais complexo, aí e ainda não checa o entendimento da outra pessoa, né? Aquela famosa assim, deixa eu fazer um call aqui, falei para todo mundo e boa, comuniquei. Mas será que todo mundo entendeu? Né? Então essa transparência com simplicidade e objetividade, além da gente ter essa comunicação eficaz, a gente treina outras pessoas. Porque o treinamento, né, não é só aquele momento, paramos, vamos fazer um treinamento. Eu uso muito isso, de feedback, né, feed forward, contínuo. Às vezes a pessoa vem com uma determinada indagação, com uma determinada observação, mas sem a simplicidade e objetividade. Então, aí a gente, como líder, tem o papel de auxiliar a pessoa a ter mais clareza da problemática, que às vezes não está claro para a pessoa aquele problema. E aí a gente trabalhando junto, como você trouxe, né, que é um trabalho em equipe, a solução pode sair numa simples conversa, simples e objetiva. Não é verdade? Não, vou trazer um ponto aqui que você trouxe. Eu lembrei de um ponto. Eu estou há 25 anos no mercado e desses 25 anos, 20 anos, eu trabalhei com defensivos, tá? Só defensivos. Trabalhei com semente de milho e semente de soja também. E nos últimos 5 anos eu venho trabalhando com biosoluções. E lá atrás, quando a gente trabalhava, isso não é muito tempo não, a gente falava muito, a gente está fazendo sempre o mesmo, a gente está montando um plano de ação, a gente tem que fazer algo diferente, porque todo mundo está fazendo a mesma coisa e a gente, para acessar esse consumidor, o produtor, a gente tem que fazer algo diferente. E os anos foram passando. E hoje, o que eu mais escuto nos corredores das empresas, né, e hoje na UPL, o que eu mais escuto é fazer o seguinte: nós temos que fazer o feijão com arroz bem feito. Então, olha como é que mudou. Porque o feijão com arroz já não está sendo bem feito. E aí entra aquele ponto que você falou da simplicidade. Aí a gente não está fazendo bem feito e aí a gente quer fazer algo diferente, então não adianta. Vamos voltar a fazer o básico diferente, fazer bem feito, e a gente vai ter muito mais resultado do que está trazendo algo muito diferente, que às vezes não vai chegar ao resultado esperado. Então, acho que é um ponto bacana aí que a gente está discutindo. Com certeza. E aí, dentro desse contexto, a gente já trouxe aí um resquíciozinho desse próximo tópico, que é o exemplo, né? Influenciar pessoas sem você ser exemplo é muito difícil, né? Então, assim, por um período o gogó segura, mas mais para frente não tem sustentabilidade, né? Então, qual que é a importância para liderar por influência, ser exemplo? E aí eu falo um outro ponto, viu, Leonardo? Esse ponto de ser o exemplo. E tudo que a gente está falando aqui, a gente fala assim, liderança por influência, só uso para aquelas pessoas que eu tenho uma influência indireta, que eu tenho liderança indireta, que não são meus liderados diretamente. Não.
ele tem que usar, o ser exemplo, ele tem que ser usado para os dois tipos de liderança. No liderança indireta, mais ainda, né? Mais ainda, que é por influência, né? Então, sabe aquele clichê que a gente sempre fala, aquele chavão, faço o que eu falo, mas não o que eu faço? Eu acho que isso já caiu por terra, né? Já. Porque você, quando você tem um certo... E eu sempre falei que a gente... não é cargo que te dá liderança, e sim o líder é conquistado, né? Você lidera. Às vezes tem pessoas que não têm cargo nenhum e tem uma liderança sobre a equipe impressionante. E essa pessoa, né, ela, a todo momento as pessoas estão olhando os movimentos, as atitudes dela, as opiniões. Então é muito importante que a gente tome o cuidado. A gente tem que tomar cuidado, porque a todo momento você está olhando. E eu vejo isso, às vezes, eu sempre olho dentro da minha carreira profissional, aonde eu quero chegar, eu sempre olho para a pessoa que está naquela posição e quais são as atitudes delas. As atitudes boas, eu procuro identificar e aprender para que eu use no meu dia a dia também. E as atitudes não boas, eu também uso como fala, cara, quando mesmo eu ou estando ou não estando nessa posição, esse é o tipo de atitude que eu não posso ter. Então, eu acho que isso é essencial, né? A gente dar o exemplo, ele é muito importante, porque as pessoas vão estar olhando para você e vão estar se espelhando em você. Essa ferramenta, né, de modelagem, essa é uma ferramenta fantástica, né, de você visualizar, enxergar comportamentos e tudo mais da pessoa que está lá naquela posição que você almeja, né, e você modelar o que é bom e e observar o que não é tão legal, né? Isso aí eu tenho alguns exemplos disso na minha vida e na minha carreira, que, por exemplo, na época de mestrado, de doutorado, né, às vezes a gente tem professores que contribuem muito, professores que às vezes nem tanto, né? E não estou falando conhecimento, mas comportamento. E eu tive algumas interações com profissionais, né, que tinham conhecimento muito bom, mas relacionamento com as pessoas não era legal. Então eu identificava aquilo ali, aquilo me incomodava, eu falava, cara, eu não posso replicar isso quando eu estiver em uma outra posição. Então esse exame, essa análise de comportamentos é muito importante. E a gente pensar também que tem outras pessoas observando a gente também, né? Porque é um ciclo virtuoso, né? Então, se a gente quer replicar coisas positivas, a gente tem que estar atento, ter disciplina, né? Constância aí nesses movimentos, né? E aí, pensando nisso, o Adilson, um grande papel da liderança, né, independente se é um gestor ou não, na minha visão, um grande papel é o de suportar e entender as pessoas, né, porque liderança é uma vida que influencia a outra, né? Então, qual que é a sua visão sobre o suporte e o entendimento pela liderança? Legal, é um bom ponto, é um ponto muito importante. Eu acho que até a gente pode pensar o seguinte, que para você suportar, você tem que primeiro entender. E para entender, acho que o primeiro tem uma diferença aí, a gente sempre fala de escuta ativa, né? A diferença entre ouvir e escutar, né? O ouvir é mais a parte mecânica, né, da coisa. O escutar é você assimilar, você se colocar no lugar do outro. E isso você não faz só do escritório, tá? Não faz. E aí que entra um ponto que a gente tem que ir para o campo, né? Por quê? Porque no campo é onde estão
as grandes oportunidades. Quando eu vou para o campo, e aí por experiência própria, as duas últimas funções que eu tive, a atual e a anterior, eu tinha uma função que era a nível nacional, certo? E antes da gente começar a desenhar uma estratégia, sempre, a primeira coisa que eu fazia, eu falava, eu vou para o campo e eu vou primeiro entender, conhecer, saber o que está acontecendo lá. Porque não dá para a gente tomar baseado, é claro, baseado em conhecimento, em dados estatísticos, em informações que a gente procura no mercado e encontra, você desenhar uma estratégia ou tomar algumas atitudes no escritório. Então você vai para o campo, você conversa com a RTV, você conversa com a AT, você conversa com o distribuidor, você conversa com o produtor e você começa a escutar ele, né? E você escutando, você vai compreendendo quais são as dificuldades, aonde estão as oportunidades e aonde estão as dificuldades, certo? E aí, sabendo onde estão as oportunidades e sabendo onde estão as dificuldades, eu vou suportar. E eu vou suportar com uma estratégia que capture as oportunidades e que minimize, no máximo, as dificuldades que a gente vai ter lá no campo. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. As experiências que eu tive no campo, elas foram muito bacanas, tá? E eu, à medida que eu posso, eu estou indo para o campo. E muitas vezes, até quando a gente tem uma estratégia, tem uma campanha, tem um projeto novo, a gente faz o teste ácido, vamos para o campo fazer o teste ácido, porque a execução ela tem que ser bem feita para que a gente tenha sucesso. Com certeza. São pontos de extrema relevância. E assim, eu já vi muito gestor comercial, que assim, principalmente comercial, que não vai para o campo, né? E isso é um problemaço, porque fica sentado dentro do escritório e não sabe o que está acontecendo no campo, como que o mercado está rodando, né? Competidores, fica refém de informações, quem está lá na ponta, que já tem ali um viés, tem um filtro. Eu falo isso de boca cheia, que as melhores e mais importantes experiências eu tenho no campo, sabe? Eu tenho no campo. Então, assim, o líder, o gestor aqui, agora falando de gestor mesmo, é muito importante ele ter uma rotina de ir para o campo, conversar com o cliente, conversar com o distribuidor, estar em negociações estratégicas com seus RTVs, é importante, né? Entender tudo isso daí. E Adilson, a gente fala muito sobre a liderança que busca o engajamento do time, né? Ou por exemplo, um líder, um trabalhador individual, né? Um colaborador individual que influencia um time comercial, por exemplo. Exemplo, time de DM, por exemplo, né? De ter esse engajamento, muita motivação e uma palavra que tá muito sendo falada, né? O senso de pertencimento, de participar do processo. Então, assim, o líder que busca isso, ele consegue um engajamento diferente das pessoas. Então, qual que é a sua visão sobre participar do processo? Fazendo um link com o ponto anterior, que a gente falou de entender, conhecer o que realmente está acontecendo lá no campo, a gente sempre brinca, né, que o mundo de Marlboro ele é diferente, diferente de tudo, né? É legal esse entendimento. Então, fazendo esse link, você ir para o campo, você está sendo participativo, certo? E sabe aquele ponto seguinte? O cara que está lá no campo, um RTV, vou dar um exemplo, um RTV,
Quando ele vê, tá vindo um gerente aí, ou tá vindo uma pessoa lá do escritório, que tá vindo aqui, que é do marketing, puta, que legal, ele vai entender, a gente fala, eles veem isso como uma oportunidade, né? Porque muitas coisas que acontecem no campo, elas não chegam na mesma velocidade lá na ponta. Não chega. Né? Elas param pelo caminho, né? E quando você vai para o campo, você começa a entender isso, ele começa a ver que você está participando daquilo, e aí quando você tem uma escuta ativa e quando você começa a assimilar aquilo, ele fala, pô, esse cara tá no mesmo time que eu. Esse cara sabe as minhas dores, sabe onde estão todas as dificuldades, sabe onde estão as oportunidades, e eu vejo aqui uma grande chance de a gente construir algo junto, né? E aí, é claro, construir algo junto, né? A gente fala da cocriação, né? Eu tenho alguns exemplos, né, de principalmente alguns clientes, né, cooperativas e revendas, que às vezes você levava um projeto e você não conseguia implementar. Você levava aquilo pronto, você chegava lá, a dificuldade de implementação ela vinha. E aí quando você levava aquele algo direcionado, mais ou menos o que você quer, você não tinha fechado, mas você levava lá, colocava ele como parte daquilo, fazia como ele entrasse junto com você, analisando as oportunidades, analisando as dificuldades, trabalhando isso junto e chegando naquilo que a estratégia estava levando, né? A execução ela vai acontecer com excelência. A gente não vai ter dificuldade na execução, né? E aí é igual aquilo que a gente falou no começo. Bons projetos se perdem na execução. Então, o participativo ele entra muito nesse ponto. De você fazer parte desse grupo. E você fazendo parte desse grupo, você consegue com muito mais facilidade excelência na execução. Muito bom. E nessas últimas safras aí, né, estão sendo bastante desafiadoras e os profissionais precisam ter um suporte, né? A gente falou do suporte, de entender o outro, mas os times precisam ser encorajados, porque se a gente não é transparente, como você trouxe, né, sobre realidades, sobre cenários, acaba que as pessoas ficam desencorajadas, né? Então, o papel do líder de encorajar o time, o que você fala pra gente sobre isso? Legal, Léo. Esse é um ponto que eu gosto muito, porque lembra que a gente falou do exemplo? Sim. Você imagina o líder chegar numa segunda-feira, né? Só notícia ruim, a bolsa caiu, o soja caiu, não choveu, e ele chegar pro time e falar, cara, tá uma caca, a coisa tá feia. Você imagina como que esse time tá? Esse time já tá para baixo, né? E aí você chega, você não só olhando as dificuldades, não dá. O líder, ele tem que, eu sempre falo que o líder, ele tem que se transformar, né? É que nem um exemplo lá, vou dar um exemplo aqui, eu uso esse exemplo do café, né? O café você esquenta a água, você tem a água e você tem o pó, certo? E aí, depois que você ferve essa água, você coloca no café, ele se transforma numa bebida, certo? Que depois você não consegue fazer o inverso, ele se transforma. Então, eu acho que a gente tem que ter essa transformação, a gente tem que olhar, sim, as dificuldades, a gente não pode fechar os olhos para as dificuldades do dia a dia, para as coisas não boas que acontecem, mas a gente tem que olhar muito para as oportunidades. E sempre levar esse encorajamento, levar essa motivação para o seu time. Porque é o seu time, né, que o líder
Não é o líder que vai colocar a coleira no leão. Quem vai colocar a coleira no leão são as pessoas lideradas, eles que vão estar lá na ponta. O líder, ele cuida muito das pessoas, né? Tanto a liderança direta como a indireta, né? E eu sempre falo, Leonardo, uma coisa que eu uso bastante no meu dia a dia, né? Quando a gente tem uma dificuldade, a gente às vezes começa a reclamar da vida, né? A gente começa, tá acontecendo isso, não tá legal. E eu comecei a perceber que coisa boa e coisa não boa faz parte da vida. Faz parte da vida, né? Vamos dar um exemplo. Quando tem uma tempestade, o tempo tá ruim, qual que é a tendência? Dessa tempestade passar e sair um dia lindo, um sol lindo, não é? Então, isso faz parte da vida. Coisa boa e coisa não boa, ela faz parte da vida. Então, o que a gente tem que fazer? As duas a gente tem aprendizado. As duas. Tanto as boas como as não boas a gente tem aprendizado. E aí, o que a gente tem que fazer? Quando está acontecendo as coisas boas, nós temos que tentar ao máximo usufruir delas o máximo possível. Quando chegar as coisas ruins, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? E na medida do possível que ela passe o mais rápido possível, porque na sequência vai vir uma coisa boa. E aí, com esse espírito, o líder tem que estar todo dia, ele tem que se renovar todo dia, ele tem que se transformar. A água e o café, ele tem que se transformar todo dia. E quando ele estiver junto com o time, ele tem que falar, cara, não tá fácil, mas nós vamos enfrentar essas dificuldades. Vamos olhar aqui a parte do copo cheia. Olha quanta coisa boa está acontecendo. Vamos encorajar o time. E sempre, é claro, trazendo dados, trazendo informações que vai fazer com que o time olhe para as oportunidades. Tá? Então, esse encorajamento ele é super, super importante e super relevante para todo líder aí, para que queira liderar um time com excelência. Com certeza. E você que está aí à frente de um time, né, e trazendo inovações para o mercado, eu gostaria de acrescentar um ponto aqui, que assim, o pessoal vem falando muito sobre esse termo, mas assim, momentos difíceis, o curto prazo fica muito difícil. E se a gente focar só no curto prazo, a gente perde talentos, a gente gasta energia demasiada, mas aí tem a ambidestria, né? A ambidestria do líder é uma habilidade, né, pensando no médio e longo prazo, mas não perdendo o curto prazo, né? E isso, principalmente em funções mais estratégicas, isso é muito importante, né? Hoje está difícil, não está vendendo, não está isso, não está aquilo, mas a gente tem um plano no médio, no longo prazo, produto novo que vai ser lançado, um posicionamento integrado com outras soluções que está sendo testado, né? Então assim, e o time participar desse processo, né? Como você trouxe aí de cocriação, porque às vezes a gente lançou um produto, mas acaba que assim, ao longo da jornada surgem novas oportunidades, né? E quem está no campo é que vê essas oportunidades, né? Então você está próximo, está conectado com o time e usar essa ambidestria até para dar uma aliviada na temperatura quando o curto prazo tá tenso, né? É bastante importante. Você concorda? Concordo plenamente. Acho que você falou de um ponto aí que eu acho que envolve muito pessoas, né? Que acho que é um ponto importante. O líder, para mim, o líder tem que gostar de gente. Se ele não gostar de gente, ele não consegue ser líder, né? E gostar de gente é você saber que tem ego de pessoas, e o ego ele é diferente de uma pessoa para outra. Então,
o tal do ego não é fácil você lidar, né, com o ego das pessoas. E como a gente lidera diretamente por influência em pessoas, então você tem que saber a melhor forma de você caminhar nesse meio. E é claro que e você sabendo caminhar nesse meio, você sabendo chegar nessa pessoa, com certeza você vai ter sucesso. Né? Então acho que é um ponto muito importante esse pilar pessoas aí, porque são elas que vão executar na ponta, né? Eu como líder indireto desse time, a gente sempre fala, o time da UPL são 250 pessoas, né, no campo, e eu não estou a todo tempo, a todo momento com eles. Então, eu tenho que fazer uma liderança, passar o posicionamento, passar a estratégia e acompanhar como que está sendo feito e fazer com que eles façam da melhor forma possível a mudança, né? Então, realmente, pessoas é um ponto muito importante. Maravilha, meu querido. Então, vamos lá. Vamos recapitular. Humildade, comunicação eficaz, transparência, ser exemplo, suportar e entender, participar do processo e encorajar os times. Então, liderança por influência. Cara, muito obrigado aí por esse bate-papo. E agora eu quero deixar aqui aberto para você trazer aí as suas mensagens finais aqui para os agroprotagonistas que nos ouvem. Legal, Leonardo. Então, Leonardo, olha, eu acho que primeiro eu queria colocar alguns pontos aqui que eu acho que são importantes. Coisas que eu carrego para mim que são importantes e que eu sempre falo que dentro dos meus 25 anos de profissão isso me ajudou bastante, tá? Então tem 3 coisas que eu falo que são meus pilares, que é Deus, que cuida da nossa alma. Acho que a gente tem que crer em Deus a todo momento, não importa, e crer em Deus é muito importante. A gente tem que cuidar do corpo, a gente tem que fazer atividade física. Eu acho que independente da atividade física que for, a gente tem que cuidar do nosso corpo. E a gente tem que cuidar da nossa mente através do conhecimento, através do podcast, através de livros, através de informações. Então a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma. E a base de tudo isso, para mim, é a família. Tá? Então eu sempre falo porque a família ela é a base, que se você tem uma família, você tem filhos ou não tem filhos, mas você tem uma esposa, enfim, isso vai te ajudar a suportar o seu dia a dia. Tá? E assim, eu acho que é um ponto de equilíbrio, tá? Acho que a família ele é o ponto de equilíbrio. E uma frase que eu gosto para fechar também, eu gosto de falar sempre, tá? Que não tem autor, é um autor desconhecido, que é: aquele que não luta pelo que quer, deve aceitar o que vier. Né? Isso eu acho que a gente pode usar para tudo na vida. Aquela pessoa que luta, que corre atrás, ela consegue seus objetivos. E liderar é um pouco disso também. É você acreditar no time e fazer acontecer. Maravilha. Bela mensagem, meu querido. O valor da família é sempre importante a gente lembrar, né? E o cuidado com a gente mesmo. Achei fantástico você trazer. E o cuidado mente, corpo, espírito, né, da alma, é muito importante. Grato mais uma vez, meu querido, por ter investido esse tempo aqui com a gente, para os agroprotagonistas, que com certeza vai inspirar muito as pessoas que estão nos ouvindo. Legal, Leonardo. Obrigado. Eu mais uma vez agradeço imensamente de coração pelo convite, por poder participar. E eu tava olhando, a gente se conheceu em junho, né? Foi em junho que a gente se conheceu em Campo Grande. E parece que eu conheço você há muitos anos, viu? E mais uma vez, parabéns pelo um ano, né? Completou. Isso. Agroprotagonista, né? 1 ano. Então, parabéns mais uma vez, sucesso. E que Deus abençoe você nessa jornada.
Grato, meu querido. Um abraço. E você, agroprotagonista, que nos ouve aqui, compartilhe esse episódio para as pessoas que precisam ouvir mais sobre liderança por influência. Valeu!